Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é 25 de setembro, uma sexta-feira, e eu espero que vocês estejam todos bem de saúde, tá? Eu também estou bem aqui em casa, muito tranquilo. Pessoal, nós vamos continuar hoje com esse texto 2, que começou lá na página 133 com uma propaganda, né? A propaganda, ela vende uma ideia. É diferente da publicidade, que vende um produto. A ideia aqui é veiculada pelo Greenpeace, que é uma ONG, né, de proteção ao meio ambiente, e aí você tem o desenho de uma ampulheta e uma árvore escorrendo por essa ampulheta. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Não há mais tempo. As florestas brasileiras estão sendo dizimadas. E se não agirmos agora, elas serão parte do passado. O Brasil pode se desenvolver sem desmatamento. Junte-se ao Greenpeace e faça parte da mudança. Aí na aula online nós tínhamos visto alguns exercícios, tá? Nós vamos agora para o exercício 2, dessa página 134. Esses exercícios podem ser feitos no livro mesmo, tá? Que denúncia é feita por meio do texto? Letrinha A, a intensa destruição das florestas brasileiras. B, a total carência de preservação ambiental no país. C, o forte apego da população brasileira ao meio ambiente. E D, o permanente compromisso com as florestas do país. Então, qual é a denúncia que essa ampulheta com uma árvore escorrendo faz? Letrinha A, né, pessoal? Você tem aí a intensa destruição das florestas brasileiras. Exercício 3. Pelo que você tem acompanhado em noticiários, na internet ou em outros veículos de comunicação, essa propaganda é relevante? Explique sua resposta. Sim. Essa propaganda, ela é relevante, sim. Por quê? Porque a questão ambiental, ela é uma questão de sobrevivência. Porque os problemas ambientais, a questão ambiental também é uma questão de sobrevivência. Ou seja, questão de sobrevivência. Ou seja, sem ambiente, sem água potável, sem ar puro, nós não temos como sobreviver. E se continuar o desmatamento, se as florestas continuarem sendo desmatadas, se as águas continuarem sendo poluídas, os rios, né? Aí a vida aqui na Terra vai se tornar cada vez mais difícil, certo? Exercício 4. Releia o trecho a seguir. As florestas brasileiras estão sendo dizimadas. Aí você tem lá. A palavra em destaque, ou seja, dizimadas, pode ser substituída sem prejuízo ao sentido original da sentença por adquiridas, destruídas, poupadas ou resistentes. Tá? Dizimadas quer dizer reduzida a 1/10. Então, dizimadas, décimo. Então, aqui, olha, a letrinha B, que é a correta. Elas estão sendo destruídas. Se você reduzir a 1/10, você vai deixar uma quantidade muito pequena, certo? 5. Considere o trecho a seguir e faça o que se pede. Não há mais tempo. As florestas brasileiras estão sendo dizimadas e se não agirmos agora, elas farão parte do passado. O Brasil pode se desenvolver sem desmatamento. Junte-se ao Greenpeace e faça parte da mudança. A. Qual seria a causa do que se expressa em elas farão parte do passado? Elas farão parte do passado porque se elas forem dizimadas, se elas forem destruídas, elas não farão parte do progresso, do desenvolvimento do país. Se elas forem destruídas, as florestas, né? Destruídas, farão parte do passado e não do desenvolvimento e não do progresso, né? Elas ficarão somente presentes lá nos livros de história, né? Houve um tempo em que havia árvores e tal. B. A sentença, se não agirmos agora, expressa a ideia de adição, condição, tempo ou oposição. Se você começa aí a frase com C, olha,
Se eu estudar, irei bem na prova. Se ele fosse amigo, nós sairíamos juntos. Se estivesse chovendo, eu plantaria uma árvore. Se. Sempre quando você tem esse se, é porque você tem uma condição. Então, a letrinha B ali, você vai fazer um xizinho em condição. Depende de alguma coisa, existe uma condição para que alguma coisa aconteça, né? Então, se não agimos agora, certo? Se, por que a forma verbal agimos só empregada na primeira pessoa do plural? Porque essa forma agimos, ela envolve eu, ela envolve você, ela envolve todos nós. Porque a primeira pessoa está junto com esse agir, certo? Porque nós que iremos agir. Ou seja, não adianta só você agir, não adianta só eu agir. Temos que agir juntos, nós que teremos que fazer um conjunto. Então vamos continuar. Certo? Pessoal, lá na letrinha D agora. Além de apresentar uma crítica, o texto propõe uma solução. Qual seria a solução? A solução que o texto aí propõe é ajudar a não desmatar, ajudar a combater o desmatamento. Ajudar a combater o desmatamento. Ou seja, se você não ajudar, né, se nós não agirmos, o desmatamento vai tomar conta de tudo e haverá destruição, certo? 6. Observe os trechos destacados a seguir e faça o que se pede. 1. As florestas brasileiras estão sendo dizimadas. E 2. Elas farão parte do passado. Assinale as afirmativas a seguir e marque verdadeiro ou falso. A, B, C e D. Então vamos ver lá. O que é que nós temos de verdadeiro? O que nós temos de falso? Deixa eu só confirmar se tem mais alguma aqui atrás. Não, são só essas 4 mesmo. Então vamos lá. A primeira frase é: as florestas brasileiras estão sendo dizimadas. E a segunda frase é: elas farão parte do passado. Em 1, o uso do tempo verbal no presente sugere a ação de continuidade da ação de dizimar as florestas brasileiras. Sim, este sendo aí, né? É igual cantando, falando, dá a impressão de um gerúndio, dá a impressão de que a coisa ainda está acontecendo. Então a primeira é verdadeira. Em 2, o uso do tempo verbal no futuro indica a consequência da devastação ambiental no país, no Brasil. Sim, elas farão parte do passado. Então, a frase está afirmando uma afirmação futura de que vai fazer parte, fará parte do passado. A letrinha B também é verdadeira. C. O uso do sendo acompanhando o estão na frase 1 é responsável pela ideia de sequência na ação verbal. Sim, a ação ela começou e ela vai tendo uma sequência, ela vai continuando, então ela também é verdadeira. A forma verbal em 2 apresenta flexão no plural para concordar com elas, que por sua vez retoma florestas brasileiras. Sim, quem são elas? Elas farão parte do passado. Quem são elas? As florestas brasileiras. Então elas está retomando, está falando de novo sobre as florestas brasileiras. Então as 4 aí são verdadeiras, tá? Página 136, estudo do gênero, propaganda institucional. Olha o quadrinho amarelo aí. A propaganda institucional tem o objetivo de divulgar uma ideia a fim de influenciar a opinião do leitor e convencê-lo a aderir a uma causa ou mudar uma atitude. Então, propaganda institucional, ela pode ser feita pelo governo, ela pode ser feita por uma empresa, ela pode ser feita por uma ONG e ela defende uma ideia. Por exemplo, se uma ONG quer defender a ideia de coleta de lixo reciclável, então ela vai lá e publica um cartaz, ela faz uma propaganda institucional sobre a importância da reciclagem do lixo.
Se for, por exemplo, o Ministério da Saúde, né, falando sobre o mal que o cigarro faz, então é uma propaganda institucional que vai publicar aquelas fotos nos maços de cigarro, aquilo é uma propaganda institucional que as empresas produtoras de cigarro elas são obrigadas a publicar aquela foto como um alerta, né? Quem sabe a pessoa vendo aquelas fotos horrorosas, ela deixa de fumar por conta disso. Então, essa é a intenção, convencer alguém de alguma coisa, certo? Então, vamos lá. A finalidade da propaganda institucional lida é fazer um apelo ao leitor. Qual é o apelo que ele faz? Voltando lá, só para a gente relembrar. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Então, aqui está convidando essa daqui é um A, né? É só um. Essa propaganda está convidando você a não desmatar, está convidando você a proteger a floresta, nos convidando, né? Nos convida, nos intima, nos faz pensar, nos convida para proteger as florestas, a praticar a preservação das florestas, tá? Assim, essa ONG Greenpeace, ela tem um grande envolvimento em todas as questões ambientais, seja da água, do ar, certo? 2. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Junte-se ao Greenpeace e faça parte da mudança. 2A. O que os verbos no imperativo indicam no contexto? Então, por que esses verbos estão em imperativo? Porque eles estão dando uma ordem. E por que eles estão dando uma ordem? Porque é uma propaganda, né? É um texto publicitário que quer que você tome uma postura em frente à questão do desmatamento, da poluição, da falta de preservação do meio ambiente. Então, o texto, mesmo quando o texto quer vender algo, né, ele vai falar assim, beba Coca-Cola. Então, no caso, vendendo aí um produto. Aqui está sendo vendida, né, entre aspas, uma ideia. Não é vender, né, é ter a intenção de convencer você a fazer alguma coisa. No caso aqui, a intenção é de proteger as florestas. Então, vamos aqui, ó, exercício 2. O que os verbos no imperativo indicam no contexto? Então, lembrando, né, imperativo é a forma verbal que indica ordem. Quando a sua mãe fala, limpe seu quarto, vá estudar, organize essa bagunça. Então, ela está dando ordens para você. Essas frases estão no modo imperativo. Os verbos no imperativo indicam o quê? Um apelo ao interlocutor do texto, uma estratégia de objetividade textual, um indício de argumento no texto, uma marca de pessoalidade do texto, um apelo, né? Um apelo ao interlocutor. O que quer dizer um apelo? Um chamado, um pedido. Não tem nada a ver com estratégia de objetividade, de argumento, marca de pessoalidade, quer dizer quando eu uso eu, não. É apelar. Apelar no sentido de quê? Fazer com que você pense sobre um determinado assunto. B. O que significa a expressão fiquem no passado? Então, olha lá. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem esquecidas, fiquem mortas, fiquem dizimadas, destruídas, tudo isso, né? Então, fiquem no passado. Não deixe que elas fiquem no passado, não deixe que elas sejam destruídas. Destruídas, esquecidas, mortas, queimadas, né? Tudo isso daí. Abandonada também. Às vezes ela não está totalmente morta, mas ela foi abandonada, ela precisa, a floresta, a árvore, o jardim, né? A área verde precisa de cuidados. Quantas áreas verdes existem perto das nossas casas? E se essas áreas verdes, elas estão conservadas? Ou sempre tem alguém que vai lá e joga um pouquinho de lixo aqui, um pouquinho de lixo ali, daqui a pouco vai ter até um sofá nessa área verde, né? Então, se ela não é bem cuidada, se ela não é zelada,
ela se torna um foco de amontoamento de lixo, né? Essa foi a letrinha B. Letrinha C. De que maneira esse recurso linguístico é importante para compor a propaganda? Ou seja, por que o imperativo é importante? Então, voltando lá à questão do imperativo. Por que os verbos ficam assim, ó? Não deixe, junte-se e faça. Porque invoca, né? Porque chama a atenção, porque atrai a atenção do leitor para que ele faça determinada ação. Para que o leitor faça, para que ele cumpra, né? Determinada ação. Ou seja, é para você fazer, é para você pensar, é para não deixar a floresta cair em esquecimento. D. Compare o tamanho das letras. Qual frase é mais destacada e por quê? Então a frase mais destacada é: não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado, a primeira, né? E por que ela está com letras maiores? Porque esse daí é o apelo principal da propaganda, né? Porque está chamando a atenção do leitor aqui para que você não deixe as árvores serem esquecidas. Então são duas perguntinhas, né? Qual é a frase mais destacada? A primeira. A primeira frase é mais destacada. E agora, por quê? Por quê? Pois é o apelo principal da propaganda. Pois é o apelo principal da propaganda, certo? Essa propaganda quer que você faça o quê? Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Não deixe que as florestas do Brasil sejam mortas, dizimadas, destruídas, abandonadas, esquecidas. Certinho? 3. Observe a imagem principal da propaganda. Qual a importância dela no contexto? Então veja, porque é que tem ali uma ampulheta com uma árvore dentro escorrendo. Qual o objetivo lá? Qual a importância dessa imagem no contexto? Para chamar a atenção, para despertar a sensibilidade de que uma floresta é algo vivo e que pode acabar com o tempo. Então vamos lá, colocar uma resposta bem bonita aí no... Essa é a número... Então, para chamar a atenção, para que você tenha certeza, né? Essa é a número 3. Então, só para repetir. Qual é a importância dela no contexto? Criar um apelo para que as árvores não sejam esquecidas. Certinho? B. Pensando nas respostas anteriores, assinale a opção mais adequada. As propagandas institucionais empregam apenas linguagem verbal, apenas palavras. As propagandas institucionais utilizam apenas linguagem não verbal, ou seja, apenas imagens. E a última, as propagandas institucionais podem empregar tanto recursos verbais como não verbais. Lógico, né? Então essa aqui é a letrinha A letrinha B. Tanto recursos verbais como não verbais. Ou seja, a propaganda institucional, a publicidade, né? A venda, por exemplo, de uma Coca-Cola, de um leite condensado, de um sabão em pó, vai usar tanto palavras, o verbal, quanto o não verbal, quanto as imagens, os sons, os gestos, os desenhos, certo? Então, pessoal, eu vou parando por aqui e depois eu deixo para vocês a lição de casa. Beijo!